Boa tarde, dia 3 de setembro de 2024, 168 anos de história da nossa querida cidade de Pinheiro. Estamos iniciando nesse momento a live do 18, às 18 horas. E hoje, de modo muito especial, né, eu quero dedicar essa live aos 168 anos da cidade de Pinheiro. Essa cidade que tem sobrevivido, inclusive, há muitos anos de falta de gestão, de falta de governança. E eu sei que a gente precisa... hoje é um dia de comemoração, sem sombra de dúvida. É o aniversário da nossa cidade. Mas além do aniversário da nossa cidade, nós também precisamos conhecer um pouco da sua história. E eu vejo que há, inclusive, muito descaso com a história de Pinheiro. E os autores, os escritores clássicos, que escreveram sobre a história de Pinheiro, fizeram releituras da história de Pinheiro, que procuraram as obras primárias para poder esclarecer a nossa verdadeira história. Muitas vezes eles são esquecidos, e nem mesmo na educação, nem mesmo no processo de formação. Eu, por exemplo, nesses 12 anos que eu estou vendo aqui, eu nunca vi o José Jorge ser convidado para fazer uma formação e para falar da história de Pinheiro, ele que é escritor e que fala tanto sobre Pinheiro. Eu nunca vi a Aimoré de Castro Alvim ser convidado também para fazer uma conferência para falar com os professores aqui de Pinheiro. E muitos outros autores. Eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, essa obra, Coisas da Nossa Terra, que a maioria dos pinheirenses não conhecem. E aqui tem desde os primórdios da história de Pinheiro, que deveria praticamente ser um manual obrigatório nas nossas escolas e no conhecimento. E muitas obras recentes, como a obra aí do doutorando Samir Roland, que foi, inclusive, nosso aluno no Campus Pinheiro, que traz uma nova versão, uma obra atualizada sobre a história de Pinheiro. Também aqui esse livro clássico, O Lugar do Pinheiro, que funda em documentos primários do grande escritor, ex-professor da Universidade Federal do Maranhão, Aimoré de Castro Alvim, que vai trazer, inclusive, a história que mais se aproxima da realidade de Pinheiro. Olha, pessoal, se a gente não conhecer a nossa própria história, a nossa cidade não terá identidade. E a identidade, a identificação da nossa cidade, ela se dá pelo conhecimento da sua própria história. Eu estou aqui há 12 anos, e nesses 12 anos eu tenho me dedicado a conhecer e a estudar um pouco da história de Pinheiro. Exatamente para ver o que houve de avanços, o que houve de conquistas. Eu passei por desde o primeiro gestor de Pinheiro até o gestor atual, vendo as realizações de cada um deles. Porque eu vejo que esse é um diferencial. Eu não quero simplesmente ser prefeito de Pinheiro. Eu tenho que conhecer Pinheiro profundamente. O que Pinheiro já teve, o que Pinheiro perdeu, para que Pinheiro volte a reconquistar o seu espaço, o seu momento de glória, de respeito. Porque hoje, infelizmente, é aniversário da cidade e a gente não tem muita coisa para comemorar. Se a gente for parar para analisar, quando você atravessa a ponte José Sarney, você dá de cara com uma rodoviária, uma velha nova rodoviária abandonada. Se você olhar para a direita, você vê uma APA abandonada. Se você virar à esquerda, você vê uma escola tradicional, que inclusive é mencionada nesse livro, a famosa ACREP, que era uma escola comercial, também abandonada. Então você olha para a direita, abandona, olha para a esquerda, abandona. E aí você entra na cidade. Aí você encontra um prédio do INSS abandonado. Você vai até a casa onde nasceu José Sarney, abandonado.
Centro Cultural José Sarney, abandonado. Aí você anda mais um pouco, né? Você encontra o ginásio Lourenço Faria, abandonado. Aí você entra aqui na direção, aqui na Praça São José, em direção a Bubalina, você vê uma pró-infância abandonada. Você vai até o residencial Bom Viver, abandonado, sem pavimentação, sem calçamento, problemas com água. E lá no alto do residencial Bom Viver, outra creche do pró-infância abandonado. Aí você anda mais um pouquinho, chega na Vila Filuca, uma outra creche do pró-infância abandonada. Você vai até o Paraíso, uma outra creche do pró-infância e um complexo esportivo no povoado Paraíso, abandonado. Você vai aqui no antigo aeroporto, você vê lá um complexo esportivo em ruínas, abandonado. Você vai lá no povoado Urucuzal, você vê um posto de saúde abandonado. E vê também uma creche do pró-infância em ruínas, abandonada. Você vai no Parque Babaçu, abandonado. O posto de saúde do bairro Alcântara, dentro do Parque Babaçu, abandonado em ruínas. Olha só, pessoal, isso nos dá tristeza. Comemorar o que, afinal de contas? O que nós temos para comemorar? Né? E aí, eu estou apontando as coisas abandonadas, mas ao mesmo tempo, eu quero aqui firmar um compromisso com cada um que nos acompanha. Nós vamos resgatar. O professor Dimas vai fazer o governo da reconstrução de Pinheiro, da revitalização de Pinheiro. Todas essas obras abandonadas serão revitalizadas, serão reconstruídas nos 4 anos do governo do professor Dimas. Isso é uma questão de honra, porque nós não podemos abandonar obras públicas, porque isso é dinheiro suado e sofrido do povo de Pinheiro. Eu quero aproveitar aqui e agradecer também, né, nesse momento antes da sequência, a Ana Luzia está presente, ela que é a liderança do coletivo Curacanga, juntamente com a professora Josinelma do IFMA, com a Olívia da UFMA, né, com a Juliana, que é doutoranda também na UFMA, Ana Luzia, que é a líder do coletivo Curacanga. Está aqui o Rafael Costa também, nossa jovem liderança política, Rafael Costa, né, presente. O Jairo Reis, que é o líder do coletivo Pinheiro que Pensa, ao lado do Lucas Montelo, ao lado do Gilberto Luz, ao lado do Zé Raimundo, né? Também tem feito um trabalho há muito tempo nessa perspectiva do Pinheiro que Pensa, para que a gente possa criar uma outra consciência que seja capaz de transformar Pinheiro. O Gilberto Nogueira, do povoado Urucuzal, está aqui presente também. O Luiz Fernando, né? O Francisco Melo, o Jorgenes Braia está presente com a gente também aqui nessa live. Então, esse momento, hoje, 168 anos, né? A gente percebe que nós temos que comemorar os 168 anos. Mas nesses 168 anos a gente vê, né, o quanto de obras, o quanto de coisas públicas que estão abandonadas na nossa cidade. Eu quero que quando a gente for comemorar 169 anos, 170 anos, 171 anos, 172 anos, que não seja mais preciso eu estar aqui falando dessas coisas. Porque essas obras já estarão revitalizadas, concluídas e postas para funcionar. Eu não sei de onde que tem essa mania, né, de querer, né, que as coisas não funcionem. Obras inacabadas. Não é porque mudou o prefeito que você vai abandonar a obra que o outro começou. Isso é uma desonra para uma cidade, isso é uma desonra para um povo. E o pior é que esse povo que abandonou as obras, que abandonou a cidade, estão todos aí na política. Quem não está em linha de frente está na retaguarda. E o mais triste, de políticos que dizem que é a renovação. Renovação de quê? Se as velhas raposas estão na retaguarda, estão por trás. Pessoas que participaram da gestão do desmantelo que está aí, do abandono, né? Agora aparece, né, como salvador que vai resolver os problemas. Por que já não resolveu quando foi secretário, meu Deus do céu? Por que já não fez alguma coisa?
né? Se participou da mesma luta do desmantelo, agora não, agora vai reverter o desmantelo. Como? Com as mesmas pessoas, né? Como não pode ser boa coisa servindo com a mesma gente, meu Deus? Pinheiro tem que levantar, Pinheiro tem que abrir os olhos e dar um basta a essas velhas raposas, essas aves de rapina que sempre sugaram os cofres públicos de Pinheiro. É hora de mudar isso, para que nos nossos 169 anos nós tenhamos uma coisa nova, diferente, que possa nos orgulhar. Não é possível. Sabe que as pessoas não enxergam? É só você entrar pela entrada da cidade, pela entrada e pelas saídas da cidade. É você andar a cada quarteirão, a cada 500 metros você tem algo abandonado. Pelo amor de Deus, acorda, Pinheiro, acorda, né? Até quando, né, que essas coisas, a CREP estará abandonada em ruínas? Cadê o poder público municipal? Até quando que a APA vai ficar abandonada? Até quando que o ginásio Lourenço Faria vai ficar abandonado? Até quando que o complexo esportivo no antigo aeroporto vai ficar abandonado? Até quando as creches do Proinfância para formar as nossas crianças, os nossos jovens permanecerão abandonados? Então eu queria aqui realmente estar comemorando. Mas eu que tenho massa cinzenta, que tenho consciência, que tenho um olhar crítico, eu não consigo comemorar a não ser os 168 anos. Porque na prática, na realidade, a gente sabe que a nossa cidade está abandonada. É lixo para todo lado, é sujeira para todo lado, é urubu para todo lado, é esgoto correndo no meio da rua para todo lado. É um lixão, uma vergonha nacional, uma vergonha para Pinheiro, uma vergonha para o nosso estado. E ninguém faz nada. Do que está adiantando esses gestores, minha gente? O que eles estão fazendo? Será que eles não enxergam? Será que eles são surdos? Será que eles não falam? Quando que eles vão começar a cuidar da nossa cidade? Eu fico indignado. E é por isso que eu estou me propondo a cuidar dessa cidade. E alguns vão dizer, o professor Dimas não é de Pinheiro. Realmente, eu não nasci em Pinheiro. Eu nasci em outro estado. Eu nasci em outra cidade. Só que ninguém escolhe onde quer nascer. Mas a gente escolhe aonde a gente quer morar. Aonde a gente quer viver. Aonde a gente quer criar a nossa família. E eu quero criar a minha família, minha esposa pinheirense, que nasceu lá no Povoado Paraíso. Os meus 3 filhos pinheirenses. Eu quero fazer alguma coisa por essa terra, que eu quero deixar uma cidade melhor para os meus filhos, para os meus netos, assim como eu quero deixar para os filhos de todos os pinheirenses, para os netos de todos os pinheirenses. E isso a gente só consegue através de políticas públicas, com transparência, com honestidade, com seriedade. Então, é isso que a gente quer fazer aqui. O Luiz Fernando, né, que é lá de Cavacos, do povoado onde eu nasci, em Minas Gerais, que está presente, ele está lembrando das obras que eu fiz lá no povoado. O ginásio poliesportivo, o centro cultural, a rodoviária, o centro de saúde, 70 casas populares nós fizemos no povoado, fizemos praças, pavimentamos o distrito inteirinho, inclusive pavimentamos até o povoado chamado Vila Mariana, e também fizemos 17 casas na Vila Mariana. Praticamente resolvemos 98% do déficit habitacional do povoado onde eu nasci, em Cavacos, com um povoado de praticamente 3 mil habitantes, muito parecido aqui, por exemplo, com o povoado Paraíso, onde nasceu a minha esposa. Minha esposa Sânia nasceu no povoado Paraíso. Minha esposa Sânia é filha da saudosa professora Josima e do Sebastião, chamado de Barbudo, que era maquinista. Nasceu lá no povoado Paraíso. Então o povoado Cavacos, o distrito de Cavacos, é muito parecido com o povoado Paraíso. E se você for lá em Cavacos e for aqui no povoado Paraíso, ver o que tem Cavacos e o que tem povoado Paraíso, você fica com vergonha. E eu não fiz só para Cavacos, eu fiz para todo o município. Quando eu fui prefeito, eu governei para todos os bairros, para todos os povoados, para todas as comunidades, para todas as entidades. E colocamos tudo para funcionar.
Tudo que não funcionava naquele município passou a funcionar. E tudo que precisava ser reconstruído foi reconstruído. Tudo que precisava ser revitalizado foi revitalizado. Então, quando eu falo que eu vou reconstruir Pinheiro, quando eu falo que eu vou revitalizar Pinheiro, eu não estou falando simplesmente por falar, eu estou falando porque eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz em uma cidade que tinha um orçamento pequeno. Se comparado com o orçamento de Pinheiro, sabe, se colocar na regra de 3 na proporção, você vai ficar assustado. Porque naquela época a cidade tinha um orçamento de 14 milhões de reais por ano para uma população de 14 mil habitantes. Pinheiro tem uma população de 85 mil habitantes. Mas Pinheiro tem um orçamento anual de 498 milhões de reais. O que dá 40 milhões e 500 mil por mês. Não é possível que com 40 milhões e 500 mil por mês você não consiga fazer algo decente por essa cidade, por esse povo, reconstruir, cuidar de todas essas obras, de todos os espaços públicos, de todos os espaços esportivos dessa cidade. Então eu quero ser prefeito de Pinheiro exatamente para corrigir. E as pessoas que já me conheceram podem perguntar sobre mim. Minha vida é um livro aberto. Quem foi o professor Dimas, prefeito? Quem foi o professor Dimas, vereador? Eu nunca vi falar aqui em Pinheiro de um vereador que tenha doado todo o salário de vereador para as entidades, pois eu fui vereador. E os 4 anos que eu fui vereador, eu nunca recebi um centavo do salário de vereador. O salário de vereador ia para ajudar as entidades, a creche, o asilo, o Lar São Vicente, as entidades. Então, olha só, parece que aqui as pessoas só querem ganhar dinheiro, só querem se enriquecer e não querem fazer nada pela cidade. E isso nós precisamos mudar. Nós precisamos corrigir essa situação. Eu fui prefeito e continuei professor. E eu quero ser prefeito de Pinheiro e quero continuar professor. Eu quero ser prefeito daqui 4 anos e 4 anos depois poder voltar para a sala de aula e olhar nos olhos de cada um dos meus alunos e dizer: eu cumpri a missão da minha vida. Eu fiz a minha parte, eu fui diferente, eu governei com dignidade, com honestidade, com seriedade, com lisura, com transparência. Porque é possível fazer certo, pessoal. É possível fazer as coisas com retidão. É possível fazer as coisas com retidão e com honestidade. Então, nessa tarde, dos 168 anos de Pinheiro, eu quero aqui mais uma vez firmar um compromisso com todos os homens e mulheres de bem dessa terra. De todos os homens e mulheres que ainda acreditam na capacidade de um homem, de um ser humano com honestidade, com transparência, com decência, com retidão, transformar a história de uma terra. Porque a gente não está nesse mundo para ser mau exemplo. A gente está nesse mundo para ser exemplo, para ser modelo e para dignificar as pessoas e para respeitar o voto dos cidadãos. A Ana Luzia diz: o povo de Pinheiro está tendo uma grande oportunidade de mudar a realidade de nossas vidas. E com certeza, eu não vou decepcionar a população de Pinheiro. E é por isso que nós tivemos o cuidado, a Ana Luzia sabe disso. A nossa construção, os nossos coletivos, são todos formados por pessoas novas, jovens, pessoas humildes, mas pessoas que têm senso crítico, pessoas que têm clareza, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão indignadas com a politicagem. Não tem nenhuma velha raposa da política pinheirense no nosso grupo. É o único grupo que não tem nenhuma velha raposa da política de Pinheiro. É o grupo Rede e PSOL. Pessoas novas, determinadas, conscientes, muitos estudados, mestres, doutores, especialistas, que a gente quer fazer um governo técnico, excepcional, um governo que cuida das pessoas verdadeiramente, sem politicagem, sem compra de votos, sem corrupção, sem folha de pagamento fantasma, sem reter o dinheiro de consignados dos bancos e não pagar os bancos para que as pessoas que fizeram consignado tenham o seu nome indo para o Serasa e para o SPC. Isso é vergonhoso. Sem ter o INSS recolhido para que as pessoas possam se aposentar um dia.
Meu Deus, ele precisa dar um basta nisso. Os professores têm que receber o dinheiro do Fundef. Até hoje. O dinheiro que é deles. Até quando que nós vamos aceitar, Pinheiro? Até quando que nós vamos suportar tanto descaso, tanta humilhação, tanto abandono, tanto caos? Dia 11 agora vai ter o debate lá no Açaí Clube. Todos os candidatos foram convidados. Eu já confirmei a minha presença. Eu quero debater políticas públicas, projetos e programas com todos os candidatos. Eu quero debater a história de Pinheiro com todos os candidatos. Eu quero ver quem é que está preparado, quem é que conhece a história de Pinheiro, quem é que conhece todas essas obras abandonadas, essas ruínas que existem espalhadas por todo Pinheiro. Eu quero saber quem é que já leu esse livro aqui, Coisas da Nossa Terra. Coisas da Nossa Terra. Eu quero saber quem é que já leu o livro do Josias Abreu, que é um livro chamado Coisas de Antônio. Eu quero saber quem é que já leu o outro livro do Aimoré de Castro Alvim. Quem que já leu o livro de José Jorge. Quem que já leu o de José Rodrigues. São os livros que contam a história de Pinheiro, que Pinheiro já teve. Quanta coisa que Pinheiro já teve, teatro, cinema, a crepe, lojas, até, sabe, as lojas pernambucanas. Quanta coisa importante que Pinheiro já teve. E nós precisamos resgatar. Resgatar cada coisa que foi abandonada, cada coisa que ficou perdida no tempo. Para que os pinheirenses voltem a orgulhar da sua cidade e orgulhar da sua terra. Eu hoje sou pinheirense. Sou um pinheirense adotivo. Eu recebi o título de cidadão pinheirense em 2015. E sou muito grato ao vereador Beto de Ribão, que me concedeu, juntamente foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Pelo trabalho que a gente fez e pela dedicação que a gente fez, que a gente tem, que a gente terá por Pinheiro. Eu me sinto muito lisonjeado e muito orgulhoso de ter o título de cidadão pinheirense. E esse título de cidadão pinheirense eu vou honrar ele até o último dia da minha vida. Eu quero agradecer aqui também a presença do Cláudio Ribeiro, do Alain Machado, o Fabrício Tadeu, nosso candidato a vereador pelo PSOL, número 50.000, pelo João Padilha, que também está presente aqui na nossa live, né? E algumas pessoas que até passaram aqui, já que não deu tempo de ler, né? O nome da participação. Essa live acontece todos os dias às 18 horas. E vai acontecer até o final da campanha. E vai acontecer e vai continuar acontecendo depois da campanha. E vai acontecer no decorrer dos próximos 4 anos. Porque eu estou determinado a lutar por Pinheiro. A nossa construção, o nosso coletivo, formado pela Rede de Sustentabilidade, pelo PSOL, nós estamos determinados a fazer política permanente em Pinheiro. Nós começamos um trabalho, uma luta que não é só para disputar a eleição. E nós queremos muito ganhar para dar o exemplo, para começar a fazer a grande mudança que Pinheiro merece a partir de 2025. Mas se ainda não for essa a vontade do povo, se não for essa ainda a vontade de Deus, nós continuaremos firmes na luta, martelando e mostrando cada descaso no decorrer dos próximos 4 anos. E se for preciso, vamos fazer um governo paralelo. Chega de palhaçada. Chega de abandono, chega de caos. Precisamos fazer uma coisa com seriedade. Recuperar todas as obras abandonadas de Pinheiro. Concluir todas as obras abandonadas e colocar todas elas para funcionar. E você viu que nós enumeramos aqui no começo. Desde a nova velha rodoviária abandonada, a APA abandonada, o ginásio Lourenço Faria abandonado, as 6 creches do Pro Infância abandonado, o complexo esportivo abandonado, os postos de saúde abandonados, lá do Urucuzal e aqui do bairro Alcântara, dentro do Parque Babaçu. Tudo que está abandonado, nós não queremos fazer nada novo. Nós queremos cuidar do que já tem. Não adianta construir para deixar abandonado e inservível. Mas o que foi construído,
O que foi abandonado, o que está em ruína, será resgatado e nós vamos voltar a colocar em prática para que o povo seja atendido de forma decente, com dignidade. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença, que é a presença do Samuel, a presença do Leandro de Moraes Ferreira, que eu estou achando aqui até que é o mesmo nome do meu cunhado, que mora lá em São João dos Patos, irmão da minha esposa Sânia, eu acho que é o mesmo, eu acho que é o Leandro, meu cunhado. O Samuel, a Kailane Souza, né? Gratidão vocês por participarem. Né? Viva Pinheiro nesses seus 168 anos. Mas eu espero, e aqui também o Elton Sérgio, que é candidato a vereador, né? É nosso adversário, mas passou por aqui também, na nossa live, né? E aqui nós estamos dispostos a conversar e dialogar com todas as pessoas, principalmente com as pessoas bem intencionadas, com as pessoas honestas, com as pessoas que não têm nada para esconder, para as pessoas que gostam de transparência, que gostam de lisura. Então, nós vamos conversar com todas as pessoas de boa vontade, com todas as pessoas que querem o bem da nossa terra, que querem o bem da nossa cidade, que querem o bem do nosso povo. Então, por hoje é isso, já extrapolamos, todos os dias nós extrapolamos o nosso tempo, né? Mas eu quero desejar a todos aí uma semana de muita saúde, de muita paz, de muito amor. E que os 169 anos de Pinheiro de 2025 possa ser muito melhor. E que a gente possa ter muitas coisas para comemorar em 2025. De preferência que o professor Dimas prefeito. Porque desde o dia 1º de janeiro de 2005, a população vai começar a perceber a diferença. O que é fazer uma cidade com gestão, com governança, com transparência e com honestidade. Então, até lá, meu grande abraço. Amanhã às 18 horas nos encontramos aqui novamente. Gratidão, saúde e paz.